Então, né, pessoal, de forma geral, temos visto a repercussão, principalmente nas mídias do governo, mas também na mídia esquerdista como um todo, nos grandes jornais e tudo mais, o fato de que a inflação está arrefecendo, pelo menos no longo prazo, no prazo de um acúmulo de 12 meses aí. Eu tenho falado aqui no canal que a coisa não é tão interessante, o resultado não é tão favorável assim, a inflação está resiliente e ela está batendo muito perto do teto, que é aquele limite estabelecido pelo Banco Central para a inflação no Brasil. O centro da meta é 3,25%, dentro do índice IPCA, que é o índice oficial, divulgado pelo IBGE e tudo mais. 3,25% seria o ideal, a inflação ideal no Brasil. Estamos longe disso, mas existe uma margem de tolerância de 1,5 ponto para cima e para baixo. Então, no limite, no teto, 4,75 é o maior valor que a inflação pode chegar, sem que isso represente um grande problema, né? E, de fato, a inflação está abaixo desse fator, desse teto aí, né, desse valor máximo, porém não está muito abaixo, está resiliente. Ainda assim é provável que nós fechemos este ano de 2023 ainda dentro desse patamar. Porém, também, tal como o índice Ibovespa, que eu já falei aqui, inclusive, fiz um vídeo mais cedo sobre esse tema, tal como a questão do Ibovespa, o índice IPCA, que é gerado, parido pelo IBGE, e você sabe nas mãos de quem que está o IBGE, não é mesmo? Ele é um índice um pouco enganoso. Nós precisamos de outros índices para a gente fazer a mensuração do aumento de preços, que não é a inflação. Você que me acompanha, você conhece matéria econômica, você sabe que a inflação é o aumento da base monetária. O aumento de preços é apenas o reflexo mais imediato dessa inflação. Então eu trouxe aqui para a gente ver o índice IGP-10, que é mensurado aqui também nessa questão do aumento de preços, mas de uma forma mais ampla aqui, e até mais correta, eu diria, feito aqui pela Fundação Getúlio Vargas e que mostra um índice de crescimento de preços muito maior do que o índice oficial e que traz um cenário, um panorama econômico muito interessante que eu trato muito aqui no canal e eu gostaria de partilhar com vocês, inclusive com uma tabelinha, olha a propaganda aqui, né? Com uma tabelinha para a gente olhar esse índice, né? Mas antes disso, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo. Se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, esse índice IGP-10 foi fechado já o padrão dele para dezembro, o pessoal é muito mais rápido aí, né? O mês ainda não acabou, mas eles fazem atravessando o mês, né? Dia 15 até o dia 15, liberaram esses dados aqui, esse valor. No dia de hoje, dia 15 de dezembro, que é o dia que eu estou gravando este vídeo, e olha só, é a maior alta do índice IGP-10 aqui, Índice Geral de Preços 10, que é o nome, que é feito, mensurado pela Getúlio Vargas, pela Fundação Getúlio Vargas, maior alta em 18 meses, olha só que coisa, um crescimento de 0,62% se compararmos com o mês de novembro. E é claro que se você fizer a conta aí, você vai chegar à conclusão de que uma média mensal dessas aqui representa muito mais do que o teto da meta de inflação no Brasil, né? Se fosse 0,5%, a gente podia chutar, sem levar em conta os juros compostos, 6% de inflação, né? Então, realmente, com esse patamar aqui, deve ser algo 7 ponto alguma coisa, 7,5% aí. É claro que é um valor muito mais alto do que de outros meses, porém, ainda assim, é algo que deveria pelo menos preocupar, e é um número muito mais realista, eu diria, né? Então, existe aqui a formação desse índice com base em outros índices, né? Ele é formado com vários aspectos aí. Um deles é o índice de preços ao produtor amplo, né? Então, isso aqui, o IGP-10 não considera apenas o consumo, porque a economia tem vários setores, vários patamares que precisam ser considerados também, né? Então, o IPA, que representa 60% desse índice IGP-10 inteiro aqui, ele avançou 81% no mês de dezembro, uma coisa assim absurda, né? Sendo que ele teve uma alta de 0,6% no mês anterior, né? Ainda assim, ele está com uma queda no acumulado, e eu vou falar isso aqui também da queda no acumulado desse índice aqui, que é o IGP-10 de forma geral, né? Você pode ver aqui, então, que em 2023, nesse ano aqui,
ele acumulou uma retração de 3,56%, ou seja, está caindo ainda. Até subiu bastante agora, mas no geral, considerando 2023 como um todo, está caindo. Nota 10 para o Lula, para o Fernando Haddad, eles estão muito felizes comemorando essa notícia? Podem até estar, mas tem um problema grande nessa história que eu vou chegar e vou falar, que é um motivo de preocupação, inclusive os números, os dados, a tabelinha ali, vão nos mostrar isso, qual é o problema que nós vamos enfrentar daqui para frente e como isso aqui, um crescimento de 0,62% no mês de dezembro, num ano em que tem retração, nos mostra que estamos começando já um problema. Aliás, já estamos em alguns meses e eu vou mostrar isso para você, né? Sendo que o acumulado de 12 meses, então, está com um registro aqui 6,08%. Aliás, isso aqui foi no final do ano passado, né? Então, em comparação com o ano passado, temos um resultado muito mais positivo. É o que dá para depreender desse cenário aí, né? Eu não vou descer em minúcias a respeito do que pesou mais aqui na questão desse índice, né? Tem muito aqui minério de ferro, milho, soja, café, né? Que isso aí chega para o atacado e dá um impacto muito grande de forma geral, né? Então, a questão do índice de preços ao consumidor, que é a parte específica desse índice aí que trata do consumidor final ali do varejo e tudo mais, que é 30% do índice geral, do indicador geral, reduziu os ganhos aí para 22% em dezembro, sendo que em novembro foi 0,39%. Ainda um valor de crescimento, porém num ritmo, numa taxa menor. Agora, por que esse acumulado nos mostra um problema? É um valor negativo, mas ainda é problemático. Por quê? O que explica essa situação? Pois bem, vamos para a tal da tabelinha que eu estou prometendo aqui para vocês, que está atualizada apenas até novembro. Aqui a informação de dezembro é que esse índice vai ser publicado apenas em 15 de dezembro. Hoje, né, já temos o índice aí, mas de forma geral, isso aqui vai servir para a gente entender essa questão da variação dos preços, do crescimento dos preços. Então aqui, esse acumulado de 12 meses é menos 3,56 aqui, e o índice do mês é 0,62% aqui. Qual que é o problema? O grande ponto, né, o grande X dessa questão, é algo que eu tenho tratado aqui nesse canal sempre que eu falo de questões econômicas envolvendo o governo Lula, né? Um ponto importante que não pode passar despercebido jamais, que é o seguinte: qualquer medida econômica positiva ou negativa só vai ter impacto efetivo, medida econômica feita pelo Estado, pelo governo, só vai ter impacto real, efetivo na sociedade, na economia privada como um todo, depois de algum tempo. Existe uma latência. Não é como se o Lula assinasse um decreto hoje e isso fosse trazer problemas ou benefícios para a economia amanhã. Isso demora a acontecer e eu sempre tenho batido nessa tecla aqui no canal. Qualquer benefício, qualquer ponto positivo que foi observado nos 6 primeiros meses do governo Lula não se devem à gestão do Lula e do Haddad à frente da pasta da Fazenda. Isso ainda é o reflexo das boas medidas econômicas tomadas no governo anterior, Bolsonaro e Paulo Guedes. Não tem nada a ver com o Lula e o Fernando Haddad, porque existe essa latência, esse gap de tempo entre a tomada de uma medida econômica ou de várias medidas econômicas e a repercussão disso na economia, na sociedade. Isso é um ponto fundamental para a gente entender esse tipo de número quando nós analisamos essa informação no longo prazo. E aí vem o pulo do gato, né? Aqui no meio da tabela, então, você pode ver, né, nessa coluna do meio aqui, meu dedo não chega até lá, mas aqui é o índice, a variação no mês. Então, você pode ver que em meses que estão listados em vermelho, o índice diminuiu, meses listados aqui em preto, o índice subiu, né? Qual que é o ponto? É normal que varie de um mês para o outro, isso aí acontece, a economia é sazonal de qualquer forma. O importante é o acumulado nos 12 meses, né? Então, você pode observar aqui que nós temos máximas históricas nesse acumulado. O principal aqui, o maior valor, considerando de agosto de 2020 para frente, tem outras páginas, mas não tem necessidade da gente ir tão longe aqui. Mas nós vamos ver que junho de 2021 teve o máximo do acumulado aqui, né? Quase 37% no acumulado dos 12 meses, ou seja, somando isso aqui tudo nos meses anteriores, né? Essa coluna do meio aqui. Qual que é o ponto que a gente tem que considerar? O impacto da pandemia. Mas junho de 2021 a coisa já estava aberta e em grande parte, a economia estava funcionando e tudo mais.
Beleza, mas é um acumulado de 12 meses. Então estamos considerando junho de 2020 para frente. E abril e maio ali, a gente, até março um pouco, estava no começo ainda da história da pandemia, os efeitos não estavam tão severos ainda na cadeia produtiva como um todo. Nos meses subsequentes, isso foi representando um grave problema. Olha só aqui embaixo, né, que a gente pode ver agosto, setembro, outubro, olha o tanto que houve aqui o aumento de preços de acordo com esse índice nesse período, né? Então, a gente chegou na máxima histórica aqui em junho de 2021. E de lá para cá, esse valor vem caindo, né? Porque no acumulado de 12 meses, sai um mês lá de trás com um valor alto, entra um valor... Agora essa moto aí deu para ouvir sem dúvidas, né? Olha, essa aqui, um exagero, não tem como nem não ser ouvida, né? Tem que lidar com isso aqui. Mas voltando o raciocínio aqui, como diria o Capitão Nascimento, né? Olha só, tira-se um mês lá de trás muito alto, coloca-se um mês mais baixo aqui com um índice mais baixo. Então, veja que esse índice, o acumulado de 12 meses, vem caindo de forma consistente mês após mês durante o governo Bolsonaro. O que isso representa? Uma melhora na economia. Simples assim. A questão do aumento de preços muito mais controlado do que havia antes, uma estabilidade monetária, inclusive, né? Porque o preço reflete a base monetária, né? Então, veja que tivemos com consistência durante aqui, até dezembro de 2022, uma queda nesse patamar desde aquela máxima lá que refletia ainda a pandemia. Ah, beleza, mas aqui virou o governo, janeiro de 2023, já era o Lula. Beleza, mas ainda estamos vendo nesse gráfico o resultado das medidas econômicas do governo Bolsonaro acontecendo ainda. Então, a coisa continuou caindo, aqui o índice foi diminuindo com consistência, chegando no patamar negativo, né, acumulado, redução de preços no acumulado de 12 meses. Olha que coisa impressionante, até chegarmos em julho de 2023, que curiosamente é mais ou menos aquele mês em que o Copom começou a diminuir a taxa de juros, né? E também já tínhamos 6 meses, 7 meses de governo Lula, já alguma coisa dando resultado. O que aconteceu aqui nesse cenário? Você pode ver que estávamos com quedas constantes aqui mensais acima de 1%, 1,5%, 2,20, 1,10 aqui no mês de julho, ainda que foi o máximo do patamar de queda que foi alcançado. Aí no mês seguinte uma queda muito pequena e depois subida, subida, subida e uma subida maior aqui, de tal forma que nós estamos na reversão dessa sequência aqui, dessa tendência, né? Veja que os números estão se aproximando do positivo e aqui também. Ou seja, olhando esse índice aqui, que é o IGP-10, tudo indica, tudo mostra que aquele cenário positivo da época do Bolsonaro, que nos tirou de um acumulado aqui por conta da pandemia de quase 37% para um valor negativo que ainda refletiu no governo Lula de quase 8% negativo, né? Olha o tanto que houve de reversão nesse cenário. Isso aí acabou. Esse fôlego parece que já acabou e o cenário está sendo revertido de acordo com esse índice aqui. Então eu acho ele muito mais ilustrativo para nos mostrar que, de fato, as medidas econômicas ruins, deletérias do governo Lula com Fernando Haddad à frente da pasta da economia já estão mostrando os seus resultados negativos. Qual é a minha expectativa, então, dessa forma? Que esse índice aqui continue mostrando crescimentos aqui, subidas dentro do mês, e esse acumulado vá perdendo o seu fôlego, se aproximando do zero, até voltar a ter um patamar positivo. É o que tudo indica. Para mim, isso aqui é muito mais realista, não é? Mas o que você achou dessa história, dessa minha análise, desse meu ponto de vista? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.